Sejam bem-vindos, este é um espaço que buscamos compreender as raízes da nossa fé à luz das Escrituras Sagradas. Será que existem verdades que não foram ensinadas a nós? Esconderam algo sobre as raízes da minha fé em Jesus? E o tema que nós vamos abordar é: a igreja substituiu Israel? Porque isso nesses 40 anos de conversão é o que eu mais ouvi, que a igreja substituiu Israel. Vamos ver se isso é verdade ou não. Por quê? Porque um cristianismo sem raízes é um perigo de uma fé desconectada. Você pensa que está acertando, quando na verdade você está fora do eixo. Tipo assim, você pensa que está indo para o norte, mas as nossas ações mostram que estamos indo para o sul e achamos que estamos chegando no norte. Esse é um engano, suborno. A religiosidade produz isso. Então nós vamos começar aqui lendo Efésios 2:19, que diz que nós somos concidadãos dos santos, concidadãos de Israel. Como pode ser isso? Gentios, que são pessoas que creem em Jesus, mas que não são judeus, eles participam da mesma aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, que passou para o povo judeu e que chega até nós através de Jesus. Gálatas 3:13 e 14 nos fala também que Jesus se fez maldição no nosso lugar, porque era maldito aquele que era pendurado no madeiro, como Jesus foi, e que o sacrifício dele, na verdade foi um assassinato pelos romanos, que o sacrifício dele foi aceito por Deus a favor de todos que viessem a crer, e as bênçãos de Abraão chegariam a todos que viessem a crer. Quais as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, que passou para Isaac, depois passou para Jacó? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. A família é a base de uma sociedade. A família é a base de uma estrutura, E nós vemos dentro da sociedade como que a família está sendo destruída, como que as raízes, a ética, os princípios, a moral está sendo destruída. Então, Israel continua sendo Israel e uma só oliveira, Nós vemos claramente na Bíblia que Israel é a oliveira e um só povo, unidos através de Jesus. Ele pega os dois povos e ele une. Olha que interessante. Se nós pegarmos aqui Romanos 11:1, nós lemos Paulo dizendo: pergunto, pois, terá Deus rejeitado Israel, seu povo? De modo nenhum. E no mesmo capítulo de Romanos 11, a partir do 16, nós lemos: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, está falando com quem? Os gentios, os não-judeus que creem em Jesus. Você sendo essa oliveira brava, E a oliveira brava existia, era uma oliveira que era oliveira, mas não produzia. Produzia muito ruim, os frutos eram muito péssimos. E você foi enxertado no lugar daqueles que rejeitaram o Mashiach, que rejeitaram Jesus como Messias. E você foi então feito participante da raiz e da seiva desta oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. E ainda acrescento aqui, Romanos 11, versículo 19 e 20, diz: dirás, pois, os ramos foram quebrados, Israel, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade de Israel, eles foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas temes. E no último versículo, 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, Israel, teme que não te poupe a ti também. Ok? Interessante a gente citar aqui também Romanos 11, 19 a 21, diz sobre ser enxertado, não é virar judeu, mas reconhecer que a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus, ou seja, o Deus dos judeus é o nosso Deus, o Messias dos judeus é o nosso Messias, que é Jesus. As promessas bíblicas que nós tanto oramos foram dadas
para os judeus e nós temos esse acesso. A Bíblia inteira foi dada para os judeus e nós temos acesso porque fomos enxertados na oliveira. Então, queridos, o fato de sermos enxertados, nós estamos recebendo da mesma seiva, é o mesmo Deus, o mesmo Messias, é o mesmo mover de Deus, o Espírito de Deus, a mesma palavra. Nós cremos, né? Nós cremos no que Deus deu para os judeus. Então, vamos desenvolver esse assunto para nós entendermos melhor. Romanos 11, 29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, Israel pode ser disciplinado, exilado, mas nunca vai ser rejeitado. Né? Levítico 26, 44 nos fala isso. Ainda que os castigue, eu não os rejeitarei. Ok? Então Israel continua sendo eleito, os gentios são enxertados, lembrando que gentil, pessoas que não são judeus e que creem em Jesus, e uma única oliveira. É interessante você ver outro vídeo aí no nosso canal sobre Jesus judeu versus Jesus romano. E ali é colocado algumas diferenças para a gente entender. Você fala, mas não existe dois, mas a religião criou dois, ok? Depois você verá esse vídeo, muito interessante. Então, qualquer doutrina de substituição, que a igreja substituiu Israel, isso não tem base bíblica, não tem base bíblica. Então, o acesso dos gentios, daqueles que creem em Jesus e que não são judeus, são através do enxerto que Deus faz na oliveira, e a oliveira é Israel. Então nós passamos a comer do que foi dado para Israel, passamos a adorar o Deus que Israel adora, passamos a ter o Messias Jesus, que é o mesmo Messias que Deus enviou para Israel, a mesma palavra. Então nós estamos comendo e bebendo espiritualmente da raiz da onde foi entregue tudo isso, e nós estamos tendo acesso. Veja que interessante. Romanos 9, versículo 4 ao 5 diz: são israelitas, e para eles é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, e dos quais também vem o próprio Cristo, da descendência judaica, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Ainda cito mais um versículo aqui, Efésios 2, versículo 12 ao 14, diz Paulo, olha que interessante, isso aqui é bom, muito interessante nós lemos. Naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. O que é? Não estávamos enxertados. Ou seja, não tem como nós bebermos e comermos das verdades espirituais da Bíblia sem entendermos que Deus de Israel nos enxertou em Israel, ok? Então estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não entendíamos nada, não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo, mas agora através de Cristo Jesus, vocês que estavam longe, pelo sangue de Jesus chegavam perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, gentios e judeus, fez derrubando a parede da separação que estava no meio. Então, entendamos aqui que não existe esse ensino sobre a igreja substituir Israel. Ela veio de algum lugar, e nós vamos citar aqui para você ver, e se infiltrou no meio da fé das pessoas, e as pessoas começaram a repetir isso como verdade, e não é verdade. Tem muitos assuntos que a gente vai abordar aqui nas lives. Toda quarta-feira a gente está postando uma live, né? Então se inscreva no nosso canal aí, né? Compartilhe o vídeo, vamos ajudar a gente a encontrar mais pessoas que estejam interessadas em descobrir verdades sobre a sua fé em Jesus. Descobrir de onde ele veio, como é que era a cultura da época, como entender as parábolas, porque preciso conhecer o povo, né, que Jesus era, porque, amados, é a maneira como nós vamos conseguir entender. Ninguém entende algo se você não buscar um ambiente pelo qual aquilo foi produzido, como foi escrito, qual foi a época, qual a cultura, o que né, como o apóstolo Paulo, por exemplo, você vai entender as cartas do apóstolo Paulo, quando você entender a formação dele, como é que era a cultura que ele viveu, o que ele estudou, quem ele era, e você começa a entender depois melhor por que ele estava falando o que ele falava nas cartas aos gentios, né, porque o apóstolo Paulo foi enviado aos gentios, ele pregava para os gentios.
né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, não me lembro bem o versículo agora, que muitos dizem que Paulo pregava outro evangelho. Então ele vai lá para Israel, ha feito um concílio lá com Tiago, Pedro e os apóstolos, e ali eles entendem que os judeus estavam sendo chamados para fazer parte da mesma fé. E aí eles falam assim, então gentios não tem que fazer festa bíblica, gentios não tem que guardar o sábado, gentio não precisa obedecer mandamentos, gentio vive a graça e o Velho Testamento é a lei. Queridos, tudo isso é conto religioso, não é assim, não é assim. Sinto muito, eu também senti muito depois de tantos anos, 40 anos de convertido, começar a descobrir coisas que eu preguei tanto e que hoje eu sei que não era bem assim. Então vamos lá. A leitura grega, né? Nós sabemos que a cultura grega ela predominou, né? Alexandre o Grande ele conquistou o mundo conhecido da época e ele implantava o helenismo em todos os países que ele conquistava, eles plantavam a cultura grega, né? Então, no pensamento grego, se Israel falhou, ele perdeu. Se a igreja obedece, ela herdou o direito e Israel perdeu. Mas na leitura hebraica diz, Deus é fiel mesmo quando o povo falha. E a aliança permanece apesar da infidelidade humana. Lá em 2 Timóteo 2,13 está escrito, se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Então, a teologia da substituição, ela foi inserida. Não tem base bíblica, tem contos que foram introduzidos e repetidos, e aí vem de séculos e séculos atrás, e a gente abraçou isso e a gente absorveu como verdade. Então vamos lá. Depois da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, templo que Herodes reformou, né? Esse templo que foi levantado por Neemias, que levantou os muros, Esdras, Zorobabel construíram o templo, levantaram de novo depois dos 70 anos de cativeiro, né, que o povo ficou cativo na Babilônia. Depois, lá na frente, Herodes reforma e deixa o templo lindo, maravilhoso. E no ano 70 depois de Cristo, por causa das revoltas que os judeus faziam, Roma destrói o centro da fé do povo judeu. Depois temos a revolta de Bar Kokhba, no ano 132 depois de Cristo, né? Sacerdotes, levitas se reuniram, guerrearam contra o exército grego e venceram, e durou algumas décadas essa vitória. Mas depois Roma ela passa a oprimir e reprimir fortemente os judeus, cristãos gentios buscam se distanciar dos judeus, muita gente se convertendo, Roma assume a fé em Jesus, mas era um Jesus romano que foi criado porque eles mudaram, desconectaram de Israel, mudaram datas, mudaram as festas bíblicas, foram mudando e foram sendo feitos concílios, e nesses concílios eles tomavam decisões, essas decisões muitos de nós obedecemos sem saber que é totalmente fora do que a palavra de Deus diz. Bom, no primeiro século, já no século II, Justino Mártir, no ano 150 depois de Cristo, na obra dele, Diálogo com Trifão, né, Justino Mártir, ele afirma que a igreja é o verdadeiro Israel. Diz que as promessas foram tiradas dos judeus, e este é o primeiro registro claro e sistemático dessa ideia da substituição, que a igreja substituiu Israel. Isso não vem da Bíblia, mas de uma apologética anti-judaica. Depois tem a consolidação com os pais da igreja. Século 3 e 4, Orígenes, no século 3, ele alegorizou Israel, ou seja, ele interpretou de acordo com alegorias e transferiu as promessas literais que era para Israel, para a igreja espiritual. Depois vem Tertuliano, que reforçou a ideia da rejeição de Israel, e a leitura literal hebraica foi trocada por comparações gregas que foram absorvidos ali nos concílios e resolveu-se que seria daquela forma, e assim séculos e séculos se passaram e muitos judeus passaram a abraçar
a fé segundo o que Roma determinou que era o correto, né? Isso, os que continuaram fiéis em obedecer a Bíblia conforme estão lá os mandamentos de Deus, que batalharam para guardar o sábado, batalhavam para que as festas acontecessem nas datas especificadas na Bíblia, eles eram perseguidos e muitos eram mortos, né? Bom, vamos fazer um resuminho aqui. Teve o Concílio de Nicéia, Constantino, então imperador de Roma, no ano 325 depois de Cristo. Ele escreveu: não devemos ter nada em comum com o detestável povo judeu, porque eles mataram Deus, eles mataram Jesus. Mas tinha que se cumprir a palavra. Nós já vimos lá em cima que Deus não rejeitou o povo, né? Enfim. Então as medidas que foram tomadas e decididas por Constantino e pelo Concílio de Nicéia, separação total do calendário judaico, proibição de práticas judaicas, e a igreja se torna o próprio Israel espiritual. Vejam que ponto que chegou. Então, quando você parar para pensar, de onde tiraram? Hoje nós temos, com um clique, você tem todas as informações que você possa imaginar. Então você pode pesquisar isso que eu estou falando, né? Que o bom Deus faça o que está fazendo com a gente, faça com você também, em pesquisar para saber, de fato, qual a verdade da minha fé em Jesus. Eu preciso saber. Nós vamos abordar vários assuntos nas lives, toda quarta-feira vai estar entrando uma live, e nós vamos estar abordando vários assuntos do que dentro da fé evangélica é defendido e o que a Bíblia diz de fato. E a gente vai se assustar com muitas coisas. E aqueles que têm interesse em querer a verdade, para não chegar naquele dia, né, Jesus olhar e falar: não vos conheço. Não, mas eu não vos conheço. Por quê? Porque Deus nos chama para uma intimidade. Como você vai ter intimidade com Deus sem a verdade? Enfim, vamos lá. Depois vem Agostinho, no século IV ao V, e ele ensina que Israel foi punido e foi espalhado e que a igreja herdou as promessas. Essa visão dominou o cristianismo por mais de 1500 anos. Depois, na Idade Média, vem a perseguição legitimada, né? A substituição da igreja por Israel, a igreja passando a ser a verdadeira eleita e não mais Israel, com a acusação de que eles mataram a Deus. Vem os guetos, vem as expulsões dos judeus e os pogroms, que é a perseguição religiosa dos judeus. Tudo sustentado pela ideia de que Deus rejeitou Israel. Sendo que na Bíblia toda você só vê Deus dizendo que ele continua fiel, que ele vai restaurar o povo de Israel, que ele é poderoso para restaurá-los novamente, né? E diz nas Escrituras que eles vão reconhecer o Yeshua, que é Jesus, o Messias, e eles vão chorar amargamente por saber que era o Messias, né? Porque o povo judeu não crê que Jesus foi o Messias, e ele é o Messias, né? As profecias bíblicas mostram claramente que ele é o Messias. Então nós vamos concluindo e terminando aqui, falando de Martinho Lutero, né? O famoso Martinho Lutero, que é um dos pais da igreja, chamado pais da igreja, só que na real ele reforçou os escritos anti-judaicos, manteve a lei da substituição, a ideia da substituição, e a maioria das denominações herdou essa teologia sem revisá-la biblicamente. Amados, temos que ver no original, temos que ver se é verdade, se é aquilo mesmo, temos que comparar com o original. Como disse, hoje nós temos na internet como consultar, né, como ver a tradução real que deveria ter daquele versículo, que se fala: será que é isso mesmo que está dizendo? Né? O livro de Gálatas, então, querido livro de Gálatas, tanta doutrina religiosa foi tirada dali que não é aquilo, né? Enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Então vejam bem, queridos, a gente vai concluir com isso aqui, né? Ó, se você está sendo abençoado, se você está vendo que tem propósito nessa live, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal aí e compartilhe esse vídeo, vai abençoar outras pessoas, né? Como eu disse, nesses 40 anos de conversão, nós começamos a buscar entender melhor sobre as raízes da nossa fé, e a gente foi descobrindo coisas, e é isso que nós estamos compartilhando com você. Se foi bom para nós, que seja bom para você também. Então vamos lá? Vamos fechar aqui com Martinho Lutero, que é tido como pai da igreja. Será que ele foi mesmo dessa forma? Vamos ver o que ele diz. Bom, no seu livro
sobre os judeus e suas mentiras, foi escrito em 1543, Martinho escreve duras críticas aos judeus e fez recomendações virulentas para a perseguição dos judeus na Alemanha. O tratado era considerado fortemente antissemita, defendia uma série de medidas opressivas, contra a comunidade judaica. Vamos citar só algumas delas: incêndio de sinagogas e escolas judaicas, com a sugestão de cobrir as cinzas com terra para que ninguém mais visse o local. Destruição dos livros de oração e escritos dos judeus, pois ele os considerava repletos de idolatria, mentiras, maldições e blasfêmias. Ele também trazia no seu livro o confisco de dinheiro e propriedades dos judeus, prata e ouro, para que esses bens fossem usados no sustento de convertidos ao cristianismo. Veja, o cristianismo é muito diferente de crer no Jesus judeu ou crer no Jesus romano. Há uma diferença, né? Como eu disse, tem uma live aí no canal que ajuda a gente a entender um pouco. Foi proibido, no livro ele falava sobre a proibição de pregação por rabinos, sob pena de morte e mutilação física. Destruição das casas judaicas e abolição da proteção legal das estradas. Trabalho forçado para os jovens, expulsão dos judeus remanescentes se as medidas anteriores não fossem suficientes. Então Lutero, que inicialmente esperava a conversão dos judeus ao protestantismo, voltou-se contra eles de forma violenta e difamatória. Em seus últimos anos, quando isso não ocorreu, ele chegou a escrever que os cristãos eram culpados por não terem matado os judeus. Esses escritos tiveram um impacto duradouro e foram usados séculos depois para justificar o antissemitismo na Alemanha, inclusive durante o regime nazista. E muitas igrejas luteranas modernas formalmente renunciaram e se desassociaram dessas visões. Então isso é um pouquinho para a gente começar a ver que tem muita coisa para a gente descobrir que não estava claro aos nossos olhos. Então, amados, terminando, o que a Bíblia sempre ensinou: Israel é eleito eternamente. Jeremias 31, do 35 ao 37. Se está escrito, a gente não pode mudar com uma ideia religiosa, dizendo, está escrito, mas é melhor assim. Não dá para fazer isso. Até porque Deus diz que maldito aquele que mudar a palavra da lei. A nova aliança é com a casa de Israel e Judá, Jeremias 31, 31. Nós somos concidadãos, somos enxertados, a gente também recebe das bênçãos que foram dadas a Israel, porque Deus, através de Jesus, nos enxerta na oliveira. Jesus é a videira e Israel é a oliveira, ok? Gentios participam de todas essas bênçãos que Deus deu através do enxerto, Romanos capítulo 11, leia. Um só povo, sem anulação das promessas. Então, terminamos dizendo, a teologia da substituição, ela surge no século II. Já no século II, é consolidada no século IV com Roma e seus concílios, né? Se você pegar aí na internet, colocar concílios de Roma e vai lendo as decisões que foram tomadas lá e você vai entender bastante coisa. Não é ensinada por Yeshua, nem pelos apóstolos, essa teoria, né, de que a igreja substituiu Israel, né, e contradiz totalmente Romanos capítulo 9, 10 e 11. Então é isso, queridos. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe, caminhe conosco, porque a fé verdadeira tem raízes. E toda semana, todas as quartas, nós vamos estar postando um vídeo novo. E, como eu disse, a ideia é que o que nós estamos aprendendo e que está sendo muito bom para nós, a gente está compartilhando com você, para que da mesma forma como Deus está clareando o nosso coração, nosso entendimento, né? Porque não existe um Deus diferente do que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse, não existe outro, é aquele. E não existe um reino onde tem um povo e depois tem outro povo, né? Tipo assim, Jesus, ele vai vir governar o milênio, os 1000 anos em Israel, e ele vai ter o povo judeu e vai ter o povo gentil. Então o povo judeu vai fazer as festas bíblicas, né? Porque várias festas
são estatutos perpétuos. Vão guardar o Shabat, vão guardar as leis alimentares de Levítico 11, né? E o povo gentil não precisa fazer nada disso. Que reino que faz isso, queridos? O reino tem uma verdade, tem uma cultura, tem só um caminho. Então, se a gente começar a pensar, como diz um pregador, ele diz assim, seja uma mente pensante, pense, questione, né? Você não precisa aceitar o que eu estou falando, vai pesquisar, ok? E que o bom Deus abençoe você, e a gente se vê novamente aí na próxima quarta. Que o Eterno te abençoe. Shalom a todos.